くて黒い飲み物なんだ。 Oi, oi, miaus! Sejam bem-vindos a Kittens Memories. Meu nome é Kitty Mia. No videozinho de hoje eu irei ler 3 historinhas de terror contadas por 3 inscritos meazeres fofurosos aqui do canal. Há alguns dias atrás fiz essa postagem pedindo para que vocês me mandassem histórias de terror que tivessem ocorrido com vocês ou com algum conhecido. Por isso quero agradecer a 3 meazeres: o Freak, o 5039, o Defassa, Rei Lilice Kawaii. Peço perdão se eu tiver pronunciado o nominho de vocês incorretamente. A primeira história que eu irei contar é do Freak U 5039. Com as palavras dele, eu irei ler aqui uma história que postei no Reddit há muito tempo atrás. Ok, para começar, isso vai ser um pouco longo e pode parecer muito suspeito, mas eu sei o que eu vi. Eu só tenho a minha palavra para provar que vi. Não há fotos, vídeos ou outras pessoas que tenham visto. Talvez eu seja louco. A única garantia aqui é apenas eu e a minha palavra. Eu, às 6 horas, tenho uma história que não contei muito na minha vida, apesar de ser super interessante. Eu acho que só não tenho muita oportunidade de contar ou coisa do tipo. Enfim, antes de qualquer coisa, peço que sejam mente aberta. Não tenho como provar que é verdade, então por favor não me odeiem. Eu acho que eu tinha uns 10 ou 11 anos. Bom, para deixar claro, eu não era o tipo de criança que tinha ilusão. Eu não via coisas absurdas frequentemente, ou mentia sobre ter visto tal coisa. Mas vamos ao que interessa. Eu estava conversando com a minha avó na área da minha casa, onde se pode ter uma vista bem legal da cidade. Era mais ou menos umas 5:30 ou 6 horas da tarde, quando o clima começa a ficar escuro, mas ainda está claro, sabe? E enquanto conversávamos, eu não pude acreditar no que vi. Eu simplesmente vi 2 luzes, uma era azul e outra vermelha. Eram ambas luzes em formato de bola. 2 bolas flutuando no ar, mais ou menos do tamanho de uma bolinha de gude, só que maior. E as 2 faziam um movimento que vai ser difícil de explicar, mas vou fazer o meu melhor. Imagine 2 objetos se movendo rapidamente em linha reta, ao mesmo tempo que faziam um movimento que era como se estivesse desenhando um DNA. Exatamente como nesse emoji. Enfim, conforme esses 2 objetos andavam um do lado do outro, por onde eles passavam, parecia deixar um rastro bem pequeno de luz que acompanhava eles. E eles passaram exatamente a uns 2 ou 2,5 metros à minha frente, na altura da cabeça. Eles eram rápidos e foram passando numa velocidade que não vou saber medir, mas só pude ver por uns 4 míseros segundos. Durante esses 4 segundos só estavam indo em linha reta e depois desceram para a rua. Minha casa é alta. Desceram a minha casa e foram para a rua, e quando fui ver na rua já não havia mais nada. Para resumir a cena, na mesma hora que eu vi os objetos, eu comecei a apontar para os objetos e gritar para minha avó. Vó, olha isso! Aqui, vó, aqui, vó! Minha avó não viu, mas enfim, agora que vocês sabem da história, eu sei. 2 objetos brilhantes flutuando no ar e se movimentando de forma estranha não parece ser algo convincente. Mas hoje em dia eu tenho 3 teorias do que pode ter sido. A primeira teoria é a mais óbvia, mas que pensei que na hora vi: alienígena. A segunda teoria, não muito boa, seria alguma espécie de inseto, tipo vagalume, que soltava uma luz forte. Por exemplo, o macho seria cor azul e a fêmea cor vermelha. Hipótese. Ou a terceira teoria, que talvez faça sentido, uma tecnologia humana. Eu gostaria de suas opiniões sobre o que vocês acham que eu possa ter visto. Garanto que não vim ao Reddit fazer a minha primeira postagem apenas para mentir. Eu gostaria de ter alguma opinião sincera, mesmo que seja para você falar que é mentira. Quero ver se alguém já passou ou conhece alguma história parecida, ou se eu sou apenas um louco. Bem, já que você pediu uma opinião, eu vou deixar a minha opinião. Eu acredito em alienígenas, porque eu acho que nesse planeta a gente não pode estar sozinho. Bem, eu não sei. Qual a opinião de vocês, galera? A segunda história que eu irei contar é a do Defassa. Muito obrigado, Defassa, por ter mandado a sua historinha.
Com as palavras do Defassa, história mega básica, mas eu tenho mais história com alienígena do que fantasma, então não desiste de mim. Eu sou ator e diretor profissional, e eu atuo em teatro desde criança. O nosso grupinho ensaiava em um teatro pequeno e bem antigo na nossa cidade natal, que não era muito usado para nada além de eventos privados e ensaios, o que era raro também. Então ele era sempre muito empoeirado, tinha infiltração nas paredes, enfim, aparência de antigo. Teve um dia que eu tava esperando me buscarem e acabei sendo a última pessoa no teatro além do senhor da recepção, que raramente se levanta do seu épico PC Windows 98. Eu tava andando no pátio do teatro, perto de umas escadas que levavam ao mezanino, quando comecei a ouvir passos vindo daquelas escadas, que eu achei estranho, já que não dava pra subir até o mezanino, sem sair pra rua, e eu não tinha visto o senhorzinho em lugar algum além da recepção. Eu subi as escadas, e quando abri a porta do mezanino, eu vi o que parecia ser uma sombra sentada num dos assentos. Me aproximei, mas num piscar de olhos a sombra sumiu. Um momento de estranhamento foi interrompido quando eu ouvi o senhor gritando da recepção que minha família tinha chegado para me buscar. Nunca descobri o que eram aqueles passos, e desde que o teatro fechou, de vez em sinto que nunca vou descobrir, mas até hoje sinto que tinham a ver com aquela sombra. Eu imagino que deva ser muito angustiante você ver uma sombra e não ter ninguém, e você não conseguir descobrir de quem era tal sombra, porque simplesmente o local fechou. E é muito bizarro porque lugares antigos meio que sempre ter relatos de fantasmas. E a última história de terror do vídeo de hoje é a da Rei Lilice Kawaii. Lilice, muito obrigadinha. Com as palavras da Lilice, vamos à história. Se ainda der tempo. Era uma noite qualquer, já estava deitada na minha cama, prestes a dormir. Aí eu ouvi um barulho alto, vindo da maçaneta da porta de vidro da minha casa. Chamei meu pai. Ele foi ver. Não tinha nada. Alguns meses depois aconteceu a mesma coisa e nada. Aconteceu pela terceira vez e não tinha nada também. Não sei se isso é terror, mas teve uma vez também que o alarme da minha casa disparou. Eu e minha mãe estávamos fora. Aí ela recebeu uma mensagem que o alarme tinha disparado e tal. E do próprio sistema e tal. Aí a gente foi ver se tinha alguma coisa e não vimos nada. Ela saiu pra ver lá fora e tinha um homem com uma máscara verde fugindo com uma caixinha. História da minha amiga agora. Eu tava dormindo de boa com a prima dela que tinha. Elas ouviram vários barulhos vindo de baixo. A casa é de 2 andares. Elas estavam se cagando de medo, só que a mãe dela não tava lá. Só a irmã, se eu não me engano. Elas acordaram a irmã dela. Ela foi ver e não tinha nada. Teve uma vez também que eu tinha voltado da escola, época que eu estudava de tarde. E quando eu cheguei, avistei um ponto branco, parecido com uma estrela. Mas não era estrela, nem lua, nem avião, porque ela se mexia e parava no ar. Até hoje não sei o que é. Última história. Minha casa tem uma casinha meio cinza no espaço, que eles alugaram e tal. Nela tá escrito, não entre. Até aí, tudo bem, né? Crianças. Mas dentro dela tem coisas muito estranhas. Peças de cozinha de verdade e uns outros bagulhos que eu não vou lembrar agora. E tipo, perto dela tem um campo gigante com grama e eu literalmente ouvi um barulho vindo de lá. Olha, Lilice, que bom que você não conseguiu chegar a ver o que era, hein? E se eu fosse você, eu nem ia curiar. Tá nos filmes de terror, jamais seja curioso. Obrigada pelas suas historinhas, Lilice. Esse foi o videozinho de hoje, miaus. Espero que tenham gostado. Muito obrigado, miauzeiros, por terem participado do videozinho, por terem deixado seus relatos de terror. E até a próxima, miaus!